A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu quero falar do livro de Ruth. Maravilhoso esse livro. Fala assim, de uma nora para uma sogra, de uma sogra para uma nora. O quão grande foi esse relacionamento dessas duas mulheres de Deus, né? É, bem, quero dizer que há diferenças entre pessoas, né? Pessoas que são abençoadas por ter noras maravilhosas e outras que não têm essas noras tão maravilhosas assim. Tanto pode ser também a sogra ser maravilhosa, como também não. Né? Então, porque pessoas, seres humanos são complicados, são difíceis. Né? Mas ali eu quero dizer para os irmãos que Noemi foi para a terra de Moabe ali, e ali ela foi abençoada com as noras dela. Porém, uma se sobressaiu mais que a outra. Né? Ela tinha uma nora chamada Orfa e a outra Ruth. Porém, a Ruth era totalmente diferente da outra. A outra, com certeza, era mais egoísta, era da terra de Moabe também, tinha as suas vivências, né? As suas idolatrias, a sua forma de viver. Porém, Ruth, vendo o comportamento de Noemi e que ela era dadivosa ao seu Deus, né? Assim, dedicada, né? Ao seu Deus, e ali vendo Ruth, né, que sua sogra, ela era diferente daquelas mulheres de Moabe. Ela confiava num Deus que ela falava que era todo poderoso, que resolvia coisas, causas, né? E ali a Noemi foi ter um tempo em Moabe, foi com seu marido, né? Porque as coisas não andavam muito bem ali na terra de Judá. E aí ela resolve vir o marido dela resolve vir para Moabe junto com Noemi e seus filhos. E ali os filhos dela se casam com mulheres moabitas só que o passado de um tempo também houve uma grande seca ali em Moabe, passavam muitas necessidades, amarguras, né, muitas coisas, dificuldades. E ali morre o marido de Noemi, e em seguida morre Quilion, que é um dos filhos dela, e logo após morre Malom, o outro filho que era casado com Ruth. E ali ela se encontra, Noemi se encontra viúva com duas noras. E aí ela logo fica sabendo que Deus visitou ali a sua terra natal, que era Judá. E aí ela resolve, fala assim, o que eu devo fazer aqui nessa terra tão distante, sem ninguém? Eu vou voltar para minha terra, porque lá eu vou conviver com os meus, né? É mais fácil de viver, de sobreviver e viver mais alguns anos, né? E aí ela decide falar para as duas noras dela que ela está partindo, né, para sua terra natal. E aí as filhas dela logo se manifestam e diz que vem com ela também, tudo. Aí ela fala, não, mas eu não tenho como dar maridos para vocês, porque mesmo que eu gerasse ainda filhos, vocês não esperariam por eles, né? Então, não teria como ela abençoá-las, né? E ela diz a elas que elas ficassem em Moabe e ali elas poderiam ser abençoadas com outros casamentos, né? Porque elas eram ainda jovens, bonitas e tal. Só que a órfã decide ficar realmente, né? Lá em Moabe. Enquanto que Ruth fala, não, aonde você for eu vou, né? O que você comeu eu como, o que você bebeu eu bebo, né? Aonde você morar eu moro, o Deus que você serve eu também sirvo. Então ela se dispôs, ela mostrou a diferença entre
a órfã, de amor, porque ali ela acompanhava e via a devoção da sua sogra a Deus. E ela foi aprendendo nos anos que ali ela morou com a sua sogra, né? E ela foi aprendendo de Deus, né? Como devia se comportar, orar antes de se alimentar, coisa que elas não faziam, né? E via o comportamento da sua sogra. E ali Ruth, ela decide de vir com Noemi para ajudar. E ali ela fala assim, meu Deus, como vai ser isso? Mas ela ouve dizer assim que Deus havia visitado ali e que ali Deus estava suprindo o povo, né? Estava abençoando e tinha alimentos agora naquela terra, que o povo estava prosperando. E ela mais que depressa, já que Ruth se decidiu de ir com ela, levou-a. E quando chega lá, elas também têm que trabalhar, fazer alguma coisa, né, para se alimentarem, porque elas, na realidade, elas estavam pobres. Elas não tinham recursos. E quando chega ali, a Ruth logo se dispara, né, em falar assim, não, minha sogra, você fica em casa que eu vou aos campos, né, eu vou colher daquilo que cair, eu vou pegar e nós vamos sobreviver sim nessa terra. E ali ela vai para os campos colher e traz daquilo que ela colhe o que se come. E ali ela foi ali para o campo de Boaz. E ali ele fala assim, olha, que você seja abençoada e que você não rebusque em outro lugar. E, tipo assim, colher lá do que sobrava em outro lugar, mas que ela ficasse ali. E ali ele abençoa ela e descobre que ela era nora de Noemi. E ele manda alguma coisa para ela de presente, né? Que no caso seria ali o trigo, manda para Noemi, né? E aí Noemi, observando isso, ela vê que haveria assim, uma grande possibilidade de Ruth casar com ele, né? Dele ali suprir as necessidades dela, né? E ali, como ele era parente, próximo da família, e aí ali a Ruth também se interessa por ele e vê grande possibilidade. Até ela se adianta para a Ruth dizendo que ela fosse e se deitasse ali depois daquela festa ali, ela fosse e ficasse ali aos pés dele, né? Se deitasse ali aos pés dele. E ela até retruca por conta dessa né, de fazer isso. E aí ela acaba concordando com a Noemi de que o certo seria realmente, porque se ele tinha mesmo boa índole, ele não ia interpretá-la mal, e ali ele fala assim, não, eu vou ser o seu resgatador. E ali ele casa com a Ruth. E Ruth faz parte da grande história, né? Porque ela é uma das pivôs da história que do rei Davi, né? Porque ela acaba sendo a bisavó ali do rei Davi, né? Então, que depois vai se sucedendo até chegar em Jesus Cristo, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que tem noras e noras, sogras e sogras, né, irmãos? Então, nem todo mundo tenha o mesmo conceito, mas tem aquelas que realmente são maravilhosas e boas, né? Se você que está ouvindo, você está na posição de ser nora, você tem que se lembrar que logo, logo, se você venha a ter filhos,
Logo, logo você também pode ser uma sogra. Então, trate bem a sua sogra. Ou se você é sogra também que está assistindo, trate bem a sua nora, porque é um abençoando o outro e falando e dando ensinamento, porque geralmente os ensinamentos, como veio aqui da parte de Noemi, era ela que tinha um conhecimento da parte de Deus. Então pode ser também nesse momento a nora que possa conhecer do poder de Deus, como também a sogra pode conhecer do poder de Deus e vice-versa, ou uma não conhecer e a outra conhecer. Então, que uma possa orientar a outra, né? Que uma possa ser boa para a outra, porque hoje em dia se ouve muito de se questionar que a sogra não é boa, que a nora não é boa, né? Que não abençoa, que não ajuda, que são difíceis, brigonas. Não, irmãos, é uma família que se une, né, irmãos? Então, que as noras hoje possam fazer valer as suas sogras, que possa ter respeito das suas sogras ou vice-versa, que as sogras possam também ter respeito pelas suas noras, né, irmãos? Porque se nós formos ler a história, Ruth foi muito abençoada. Ela sai de uma situação de paganismo ou de idolatria e ela começa a servir a um Deus que é todo poderoso e santo. E ela é honrada por isso, né? Mas ela teve uma professora, uma mestre, né? Uma mestra para orientá-la, para educá-la, e ela aceitou esse ensinamento, né, irmãos? Então tem que ter esse aceite aí, né? Então eu gostaria que os irmãos refletissem sobre isso, principalmente a mesma coisa com os genros e sogros também. Tem muitos atritos entre genro e sogro e genros. É a mesma coisa, irmãos. É que todos temos que aprender em Cristo Jesus. E é ouvindo da palavra de Deus e lendo a palavra de Deus que mudamos os nossos pensamentos, nossos conceitos, né, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para esta manhã. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like e assinassem aqui o meu canal. A paz para todos.